Olá a todas, olá a todos. Hoje estudaremos execução civil, partes e terceiros na execução, responsabilidade patrimonial, fraude de execução, fraude a credores, desconsideração da personalidade jurídica. Hoje tenho a honra de ter como debatedor o meu orientando de mestrado, Lucas Lombardo de Lima. Eu sou o professor Paulo Henrique dos Santos Lucon. Primeiramente, antes de iniciarmos no tema propriamente dito, é importante relacionar todas as questões que serão enfrentadas ao longo dessa exposição. Primeira questão: quem pode promover uma execução e em face de quem ela pode ser promovida? Segunda: quem não é exequente ou executado pode influir na execução ou ser juridicamente afetado por ela? Terceira: como no âmbito da execução civil, a legitimidade passiva se relaciona com a responsabilidade patrimonial? Quarta: como se distingue a responsabilidade patrimonial primária da secundária? Quinta: por quais requisitos se configura a fraude de execução? Sexta: sob quais aspectos a fraude de execução se distingue da fraude contra credores? Sétima: como se deve processar um pedido de desconsideração da personalidade jurídica? Oitava: quais são as consequências processuais que devem derivar da procedência de um incidente de desconsideração da personalidade jurídica? Nona: o redirecionamento da execução fiscal tributária também se submete à disciplina do incidente de desconsideração da personalidade jurídica? Então, relacionadas essas questões importantes aqui sobre o tema, vamos iniciar a exposição partindo da primeira pergunta: quem pode promover uma execução e em face de quem se pode promovê-la? Então, em geral, poderá ser exequente quem for designado como credor pelo título executivo nos termos da lei. Há, entretanto, hipóteses em que o credor originário é sucedido por outro no curso da execução ou mesmo antes que esta tenha sido ajuizada. Então, temos que analisar, então, as hipóteses de execução movida por sucessor. Então, a teor do disposto no artigo 778 do Código de Processo Civil, temos o Ministério Público nos casos previstos em lei. Então, a atuação do Ministério Público depende de previsão expressa legal. Inciso 2. O espólio, os herdeiros ou sucessores do credor, sempre que por morte deste lhes for transmitido o direito resultante do título executivo. Então, esta é a sucessão por mortis causa. 3. O cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transmitido por ato entre vivos. Cessão de direitos creditórios, não é? Ou direitos resultantes do título executivo, dependendo da obrigação, onde eu tenho o cessionário e o cedente ou cedentes, um ato de transmissão patrimonial entre vivos. 4. O subrogado nos casos de subrrogação legal ou convencional. Subrrogação significa substituição, nos casos em que houver disposição de substituição legal ou por convenção das partes. O Ministério Público, como eu disse aqui, não é bem um sucessor. Na realidade, ele é um legitimado extraordinário que, por sua vez, representa o interesse público. Nesse caso, não há de se falar bem uma sucessor ou em sucessão. Melhor seria falar de uma legitimação extraordinária do Ministério Público na atuação da defesa
dos interesses ou direitos difusos, coletivos estrito sensu ou individuais homogêneos. Há quem diga que o Ministério Público, quando estamos a falar de direitos difusos ou interesses difusos, ele teria uma legitimidade ordinária, uma vez que todos são atingidos, não é? Por força de um ato ilícito. Já nas outras questões, nos direitos coletivos estrito sensu, nos interesses individuais homogêneos, aí sim teríamos uma legitimação extraordinária. Enfim, fica essa observação. De qualquer maneira, o Ministério Público atuará sempre nas hipóteses em que houver previsão legal. Dito isso, nós temos que analisar o executado, não é? Verificar quem pode ser executado, ou seja, quem pode ser sucessor do executado, ou responsável patrimonial. O executado, por sua vez, poderá ser não só o devedor, cujo nome consta do título, mas também quem seja patrimonialmente responsável para satisfazer aquela obrigação, assim listados pelo artigo 779 do Código de Processo Civil. Então, temos aqui o espólio, os herdeiros ou sucessores do devedor. Novamente aqui, mortis causa. Qual que é a diferença entre o exequente e o executado? Provavelmente o exequente tem interesse na continuação da execução. Então, ele mesmo fará habilitação automaticamente nos autos. Já quando nós estamos diante de devedores, normalmente caberá ao exequente promover a habilitação, que é um procedimento especial de jurisdição voluntária, não é? Em que se dá a habilitação. Às vezes pode até haver uma questãozinha ali de discussão se aceita ou não a habilitação, mas se os herdeiros, os sucessores aceitam a condição de sucessores. Mas feita a habilitação, ingressam nos autos e passam a ser partes. O novo devedor que assumiu com consentimento do credor a obrigação resultante do título executivo. Veja, então, aqui pode até haver uma sucessão com substituição efetiva. Se o credor aquecer com a saída do devedor originário a entrada do novo devedor, não há problema nenhum. Trata-se de um negócio jurídico e, portanto, isso pode vir a acontecer. Normalmente, não se dá dessa forma. Não é? Normalmente tem que se mantém aí a parte originária e a parte que adquiriu pode, esses direitos de débito, né? Esses débitos, essas obrigações, ele terá que entrar como assistente do devedor originário. O fiador do débito constante em título extrajudicial, hipótese de fiança, e o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito. Então, aquele que eventualmente se responsabilizou, ofereceu um bem em hipoteca, não é? Então, ele responde pela obrigação. Às vezes, vejam, então, o que acontece? Acontece que, muitas vezes, há essa sucessão sem a aquiescência do credor. E aí, nesses casos, evidentemente que haverá aí uma necessidade ou de aquiescência por parte do credor, ou, como está dito aqui, ou os dois continuam executados. Eu também diria, né, que o responsável tributário, assim definido em lei, também é responsável, não é? Às vezes também, que dá um pouco ideia aqui no responsável do bem vinculado por garantia real, eu diria que não só isso também, não é? São os responsáveis secundários aqui,
nos casos, por exemplo, de responsabilidade patrimonial, que ofereceu não só bem imóvel, como está aqui, garantia real, mas pode ter oferecido garantia real, poderia ser penhor ou hipoteca, mas poderia ter responsabilidade patrimonial sem ser uma garantia real, e aí, nesse caso, evidentemente, os seus bens respondem pela obrigação. Se eu tiver um terceiro, de modo geral, numa cláusula contratual que assuma a responsabilidade pelo débito, ele também será passível de figurar no polo passivo da execução. É aquela diferença entre débito e responsabilidade, aquele que contraiu a obrigação e aquele que é responsável patrimonial. Aquela que vem uma expressão alemã que se chama Schuld und Haftung, que é débito e responsabilidade. Então, vejo que é preciso sempre fazer essa observação importante. Afinal de contas, quem não é exequente ou executado pode influir na execução ou ser juridicamente afetado por ela? Sim. Em algumas situações, será inevitável que um terceiro possa interferir na execução ou tenha seu patrimônio afetado por ela. Ordinariamente, no entanto, o sistema processual tenta isolar ou reduzir os efeitos dessas interferências quando elas conflitam com seus principais escopos, que são os de satisfazer o interesse do credor, uma vez que a execução se faz no interesse do credor, no interesse do exequente, de garantir ao executado dignidade e segurança jurídica, na medida em que a execução não pode ser extremamente gravosa, ela tem que ser o menos gravosa possível executado, mas se faz no interesse do exequente. Essa contraposição de interesses que deve ser seguida em execução. Há necessidade de nós estudarmos também exemplos que tratam dessa responsabilidade de terceiros na execução. O principal exemplo e mais comum é o do sócio que tem contra si instaurado um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Outro exemplo também seria do terceiro credor do executado que requer ao juízo seja reservado o saldo da arrematação para posterior concurso entre os credores. Então, aqui, vejam, houve a expropriação do bem por meio de leilão, existem outros credores que estão executando créditos diversos em outras execuções, e esse credor ingressa em juízo requerendo que lhe seja reservado o saldo da arrematação. Não é só o saldo, não, Lucas, não é apenas o saldo. Pode acontecer também que tenhamos a seguinte hipótese, de o credor ter um direito de prelação, um direito de preferência, ter uma penhora anterior, e aí vai simplesmente ingressará nos autos e dirá, olha, tem que se reservar a minha parte em primeiro lugar, porque eu tenho um direito de preferência, eu tenho que ser pago antes do exequente. Então, é o chamado direito de prelação, direito de preferência. Então, aqui temos uma hipótese, a hipótese primeiro de reserva do saldo, a segunda hipótese é de preferência em relação ao todo, e o saldo ficará para o outro exequente, né? A não ser que se faça verdadeiramente um concurso entre credores, e aí seria quase que semelhante, seria uma insolvência civil, embora não tenha esse procedimento, mas aí evidentemente que teremos aí uma divisão entre as categorias dos credores, credores com garantias e credores sem garantias quirografárias. O código não tem essa previsão, que seria a falência da pessoa física, a insolvência civil. Hoje se fala muito da necessidade de haver uma disciplina sobre o microendividamento. Há até uma ideia de se inserir isso no bojo do Código de Defesa do Consumidor, porque é um problema que atinge principalmente a população mais carente de recursos.
há necessidade também de se falar de outros responsáveis como sujeito indicado pelo exequente a prestar informações ou fornecer documentos. Aqui não seria bem um responsável patrimonial, mas um responsável a trazer dados para a execução e fornecer documentos, de acordo com o artigo 772, inciso 3. E também temos outro exemplo, que é o do compromissário comprador de imóvel que venha a ser penhorado em execução movida em face do proprietário. Então, evidentemente que aqui o compromissário comprador tem certos direitos, principalmente se essa promessa de compra e venda tivesse sido registrada antes da execução. Agora, se foi registrada depois ou se o credor não tinha condições de saber da existência dessa promessa de compra e venda, a execução correrá também em face do compromissário comprador. Ainda avançando um pouquinho, vamos avançando aqui nos tópicos, nas perguntas. Em execução movida contra o herdeiro, cujo processo de inventário ainda não foi concluído, é possível especificar um bem integrante do espólio sobre o qual recairá a penhora? Pergunta muito interessante. Muito embora os bens futuros também componham o patrimônio sobre o qual poderá avançar a execução, o direito de herança é bem imóvel indivisível. Não houve a divisão ainda, não é? O espólio representa aquele conjunto de bens suscetíveis de avaliação pecuniária. Então, eu diria assim que não é nem um conjunto de bens, é um conjunto de posturas ativas e passivas suscetíveis de avaliação patrimonial. Isso tudo entra no espólio, créditos e débitos. E, efetivamente, não é possível se penhorar um determinado bem no inventário enquanto não houver a partilha. Então, como eu tenho uma universalidade, a penhora recairá sobre a totalidade dos bens. Não é? O que se faz aqui é a chamada penhora ou arresto, se tiver um arresto executivo, no rosto dos autos, que seria a notação de que incide a penhora sobre os bens que são objeto dessa herança. É claro que, uma vez terminado o levantamento de todos esses bens, de todos os ativos e passivos, e no momento que houver a partilha dos bens deixados, se a dívida for só de um herdeiro, aquele quinhão pode ser penhorado. Mas pode ser que o credor venha dizer, olha, esse quinhão é de valor inferior, há problema na partilha dos bens, não é? A partilha dos bens foi feita de maneira a prejudicar os terceiros credores, isso tudo pode ser alegado. A penhora poderá recair sobre fração ideal do direito de herança indistintamente. Então, penhora os direitos sucessórios ligados àquele devedor. Então, é interessante lembrar esse julgado aqui, não é? Que tem a ver um pouco com direito, com alimentos também, que diz o seguinte, do STJ, relatado pela ministra Nancy Andrighi, julgado em 13 de maio de 2014, é o recurso especial número 1.330.165 do Rio de Janeiro. Você poderia ler para nós esse trecho do acórdão interessante aqui, Lucas? Claro, professor. Vamos lá. Assim, se, e aqui transcrevendo uma parte do artigo 591 do CPC, se o devedor responde para o cumprimento de suas obrigações com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei, fecha aspas, se, desde a abertura da sucessão, a herança incorpora-se ao patrimônio do herdeiro como bem imóvel indivisível e, se a adjudicação de bem imóvel é uma técnica legítima de pagamento, produzindo o mesmo resultado esperado com a entrega de certa quantia, conclui-se que direitos hereditários do alimentante podem ser adjudicados para satisfação do crédito alimentar. Então, vejo, aqui
uma execução de alimentos, e aqui houve a penhora, né, dos direitos hereditários do alimentante. Então, porque o alimentando tinha créditos e, portanto, esses créditos foram objeto de penhora num inventário, nos autos de um inventário. Então, aqui, vejo que foi penhorado aqui exatamente o quinhão atribuído ao devedor de alimentos. Ainda avançando um pouco, vamos lá. Como no âmbito da execução civil, a legitimidade passiva se relaciona com a responsabilidade patrimonial. Então, aqui, novamente, como as provas, como outros institutos, nós estamos diante da responsabilidade patrimonial, que é conceito bifronte, cujo conteúdo é objeto tanto das normas materiais como das normas processuais. Na execução civil, a legitimidade passiva pode ser entendida como a dimensão processual da responsabilidade patrimonial. Quem é tido por devedor ou responsável figurará de forma legítima no polo passivo da execução. Então, fazer essa distinção clara entre quem contraiu o débito, e é o devedor, e também o responsável patrimonial, que pode ser terceiro, que tenha cedido aí direitos de propriedade sobre um determinado bem, e esses bens ficam sujeitos à execução e ele responsável patrimonial, ou possa ter assumido a obrigação juntamente com o executado no caso de não adimplemento por outro instrumento, né? E pode acontecer determinadas circunstâncias, situações legitimantes para que esse terceiro seja considerado responsável patrimonial. Como, então, se distingue a chamada responsabilidade primária da secundária? Parece intuitivo. A responsabilidade primária é extraída do próprio título executivo, com a designação do devedor originário, que terá legitimidade passiva ordinária para figurar como executado. Já a responsabilidade secundária é conformada em um segundo plano, por normas de fundo legal ou obrigacional, que apontam para um responsável pelo débito não adimplido, sendo-lhe atribuída por lei legitimidade extraordinária para integrar o polo passivo da execução. Então, aqui é um julgado do Superior Tribunal de Justiça, o recurso especial número 1.472.316 de São Paulo, de relatoria do ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Aqui essa ideia não é evidentemente uma ideia do STJ, essa é uma ideia que foi desenvolvida, digamos, por algumas décadas pela doutrina, e aqui veja que o responsável patrimonial tem legitimidade para integrar o polo, porque é responsável patrimonial. Então, ele pode falar em nome próprio na defesa de direito alheio, né? Ele funciona quase como um gestor de negócios aqui, porque, no fundo, vamos imaginar o executado se sagrar vencedor numa execução injusta e legal, lhe trará benefícios na medida em que ele, responsável patrimonial, responderá com seus bens. Por isso que se fala aqui em legitimação extraordinária. Em que consiste a fraude de execução? Ou também conhecida por fraude à execução. Eu acho que a fraude é da execução, não a execução, né? A fraude ocorre pertence à execução mesmo, né? Então, a execução, a fraude é uma conduta, primeiro, atentatória à dignidade da justiça, suscetível de imposição de multa de até 20% sobre o valor do débito exequendo, a teor desse mesmo artigo 774. É caracterizada pela alienação ou oneração de um bem que compõe o acervo patrimonial do devedor ou responsável. Então, há transferência patrimonial e, evidentemente, essa transferência está em rota de colisão com o propósito da execução, que é a satisfação do exequente, nas hipóteses exemplificadas no artigo 792. Então, o artigo 792 dispõe
sobre as hipóteses de fraude de execução. Então, vamos ler aqui quais são as hipóteses e entrar aí no detalhamento. Inciso 1. Quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou em pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no registro público, se houver. Então, aqui está falando aqui de uma ação fundada em direito real ou pretensão reipersecutória, de perseguição da coisa, e que essa ação tenha sido objeto de averbação no registro público competente. Então, é evidente que a transferência desse bem, que já está afetado para a execução, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça. Outra situação também é a averbação da pendência do processo de execução. Então, quando tiver pendente o processo de execução, pode-se fazer o registro da existência da execução no cartório de registro de imóveis, feito uma pequena averbação. Quem comprar está comprando, adquirindo o bem em fraude de execução. Outra hipótese, também prevista nesse 792, quando tiver sido averbado no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude. Então, nesse caso, a averbação, também no registro cabível do bem, cartório de imóveis, hipoteca judiciária, que é aquela hipoteca que é um efeito secundário da sentença condenatória, com a simples sentença condenatória, não obstante tenha sido interposto recurso de apelação, essa sentença condenatória pode ser objeto de hipoteca judiciária. Então, sendo registrada a hipoteca judiciária, quem adquirir o adquire com os ônus aí de estar adquirindo um bem que já está respondendo por uma execução. Ou ao ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude, ou seja, aqui alienação de bem já penhorado. Aqui também um ato atentatório à dignidade da justiça. O sujeito está comprando um bem já penhorado. Né? Como que se sabe da penhora? Né? Então, aqui, veja, há um registro da penhora. Então, grande questão aqui é um ônus do exequente promover o registro para que tenha eficácia a terceiros. Então, essa é uma outra discussão muito grande aí em torno da fraude de execução. Não resta dúvida de que, se a penhora estiver registrada, a venda do bem penhorado é fraude de execução, é ato atentatório à dignidade da justiça. O inciso 4 já é aquela situação mais ampla, quando ao tempo da alienação ou da oneração tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Atenção, que aqui está dizendo de processo pendente. Então, o que se considera processo pendente? Aquele processo no qual se efetivou a citação. Ou por qualquer outro meio, o executado já tinha ciência da sua existência. Então, a jurisprudência do STJ é quase que uníssona, no sentido de que se dá a fraude de execução depois da citação. Feita a citação, se dá a fraude de execução. E por que isso? Ora, quem fizer a compra de um determinado bem imóvel vai tirar a certidão de registros cíveis. E nesse registro constará a existência do processo. Por isso que é importante aqui se tirar as certidões para se verificar se estava ou não se estava ou não constando a existência dessa demanda, que pode ser de conhecimento ou execução. Vale dizer, se eu tiver uma ação
condenatória, uma ação indenizatória, houve a citação há 20 anos atrás, qualquer ato de transferência patrimonial caracteriza fraude de execução? Calma lá, né? É bem diferente daquela situação em que eu tenho o registro do bem, bem diferente. Vamos imaginar o seguinte, o sujeito milionário, né? Ele tinha 20 imóveis e o processo de conhecimento foi instaurado. Não havia qualquer constrição em relação a esse bem. Um bem era suficiente para pagar a execução. E vamos imaginar que esse sujeito venda esse bem, aliene esse bem. É fraude de execução aqui? Não, porque tinha patrimônio suficiente para responder a obrigação. Uma das grandes discussões em relação à fraude de execução é justamente essa. Qual é o momento da configuração da fraude de execução? Quando tenho seguidas transferências patrimoniais. Então, há o entendimento de que se configura a fraude de execução no momento em que houver o desequilíbrio patrimonial. Ou seja, o passivo superar o ativo. Pensem num sujeito milionário aqui no Brasil, o sujeito vendeu um imóvel e ter vários processos, não tem repercussão nenhuma. Pode vender? Pode. Então, a gente vai lá e compra os bens. E se ele já tiver praticado um ato que já tenha contaminado o patrimônio inteiro? Aí a alienação se deu em fraude de execução. Ou seja, caberá ao credor fazer essa verificação. É arriscado, porque os tribunais não fazem muito esse juízo do momento em que se deu o desequilíbrio patrimonial. Esse que é o delicado. Então, você pode ter comprado um imóvel, um processo no início ali, e o sujeito falar, não, tudo bem, aqui não tem problema. E ele vai se desfazendo do patrimônio. Então, o ideal seria exigir, por exemplo, do alienante uma caução, né? Então, isso tudo pode vir a acontecer. Então, esse é um detalhe que eu queria destacar aqui. Qual a consequência? Reconhecida a fraude à execução, o juiz deve considerar a alienação, oneração do bem ineficazes em relação ao exequente, a teor do disposto no artigo 792, parágrafo 2º. Atenção. Ineficácia do ato de transferência patrimonial perante o credor. Não estamos aqui a falar de invalidade. É bem diferente. Você vai desfazer o negócio. Simplesmente aquele terceiro fica responsável patrimonial por força do ato de transferência patrimonial. Trata-se aqui, então, de quando o juiz reconhece a fraude de execução por decisão interlocutória proferida na execução, o que ele está fazendo? Ele está retirando a eficácia programada do ato de transferência patrimonial. E retira na medida da execução. Né? Então, alienou o bem. Aquele bem aquele bem vale 1 milhão. O débito é de 200. A ineficácia será parcial no sentido de viabilizar o pagamento. O restante será dado ao terceiro. Então, isso precisa ficar bem claro. E na fraude contra credores é a mesma coisa. Nós estamos sempre trabalhando no campo da ineficácia, não da invalidade, não da desconstituição do ato. Na fraude de execução, a situação é completamente diferente. Não há processo pendente aqui. Veja, na fraude de execução, não se exige demonstração do chamado consilium fraudes, da intenção deliberada de fraudar. Essa intenção deliberada de fraudar é presumida. Já na fraude de execução, ela tem que ser provada, o chamado consilium fraudes. Por quê? Porque a alienação se deu
antes da pendência do processo. Então, enquanto a fraude de execução viola diretamente o interesse público investido na própria jurisdição, imbricado com o escopo da efetividade da execução, a fraude contra credores é visto que lesa diretamente interesses de particulares. E sua previsão está nos artigos 152 e seguintes do Código Civil. Então, vejam, aqui, quando na fraude de execução, quando se aliena um bem penhorado, a situação é muito grave, porque a penhora é um ato público de afetação daquele patrimônio, daquele bem à execução. Então, é um ato atentatório à dignidade da justiça porque desrespeita a ordem judicial de penhora. Desrespeita o registro anterior. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Vejo, agora, grande questão, e como eu disse, a fraude de execução começa com a citação a partir do processo capaz de conduzir o devedor à insolvência. Ah, mas professor, eu tenho aqui uma prova em conteste de que não tinha havido a citação, mas ele sabia da existência. Estava demorando de chegar a carta, tinha greve nos Correios, eu mandei um e-mail para ele, falei assim, olha, amanhã, no dia seguinte, eu estou ajuizando uma execução. No dia seguinte está ela lá proposta. E ainda o executado fala, pode fazer o que você quiser. Né? Será que isso teria o condão de antecipar o termo ACO para a ocorrência da fraude de execução? Vamos imaginar, esse devedor falar, você faz o que você quiser, e no dia seguinte ele vende um bem. Não houve a citação. Teria que mover uma ação pauliana, uma ação revocatória? Ou seria fraude de execução? Parece-me que seria fraude de execução. Quer dizer, depende de uma prova da ciência da existência de um processo capaz de conduzir à insolvência. E aí entra aquela ideia da distinção da fraude de execução contra a fraude de credores, porque a fraude contra credores exige o ajuizamento de uma ação pauliana ou revocatória. Ação pauliana que vem do direito romano, de Paulus, era um pretor, de natureza desconstitutiva, não do ato jurídico, mas da eficácia programada do ato de transferência patrimonial. Só que tem que provar o concílio fraudes. Tem que provar a insolvência do devedor. Então, veja, por isso que se fala corretamente que quando se move uma ação pauliana ou revocatória, há um litisconsórcio passivo necessário. Que você tem que colocar o titular que transferiu e aquele beneficiário do ato. Então, há litisconsórcio necessário, passivo necessário. Na fraude de execução, não se exige a propositura de uma demanda. Ela é reconhecida por simples petição, que geralmente é apresentada na fase de execução. Vamos ver aqui um julgado aqui do STJ de relatoria do ministro João Otávio de Noronha, de 2 de fevereiro de 2010, o recurso especial 799.440. Poderia ler para nós, Lucas? Sim, professor. Diferença marcante entre a fraude contra credores e fraude de execução situa-se na categoria do interesse violado com a prática do ato fraudulento. Com efeito, a primeira tem por violado o interesse de natureza privada, qual seja o interesse privado do credor. De sua vez, na fraude de execução, o interesse infringido é o da própria atividade jurisdicional, ou seja, macula-se o prestígio da própria jurisdição ou do Estado juiz. Item 2. De regra, a caracterização da fraude de execução exige a ocorrência de litispendência, esta caracterizada pela citação válida do devedor no processo de conhecimento ou de execução. O que está se querendo dizer aqui é que a fraude de execução exige que o processo esteja já e ainda pendente, uma expressão alemã. Então, e quando se caracteriza o processo pendente? A partir da citação válida. Então, aqui ele está dizendo, olha,
Houve a citação, é válida, eu tenho processo. Portanto, qualquer ato de transferência patrimonial é um ato que atentatório à dignidade da justiça. Um ato que viola o interesse público. Já no ato de transferência patrimonial anterior ao processo, é diferente. Tem que se fazer a prova num processo de conhecimento daquilo que eu falei, concilium fraudes, necessidade de se provar o desequilíbrio patrimonial. Então, tudo isso tem que ser objeto de cognição nesse processo de conhecimento para se desconstituir a eficácia programada do ato de transferência patrimonial, ou, se quiserem uma outra expressão também, ou constituir uma eficácia da responsabilidade patrimonial sobre parcela do bem. Vamos avançar um pouquinho aqui, né? Teve grande discussão essa questão da responsabilidade patrimonial, a prova da má-fé, o que teria, se há má-fé ou não há, não é? Então, essa discussão toda foi feita no STJ, e uma intensa discussão, e isso acabou até redundando numa súmula. Mas vamos avançar aqui sobre como se deve processar um pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Você poderia explicar isso para nós? Professor, o novo CPC ele trouxe um microsistema, né, que disciplina o incidente, uma novidade, portanto, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Desde 2016, então, se passou a submeter pedidos de desconsideração de personalidade jurídica sob vários fundamentos encontrados no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor, com fundamentos, então, distintos do ponto de vista do direito material, mas eles convergiram para um incidente, passaram a convergir para um incidente com regras processuais definidas pelo artigo 133 até o 137 do Código de Processo Civil. Perfeito. Aliás, eu queria até voltar um pouquinho aqui na responsabilidade patrimonial para lembrar das súmulas 375 do STJ, que diz que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Como você prova má-fé? Bom, se ele poderia ter tirado uma certidão constando a existência da obrigação, isso seria má-fé, então não tem... Geralmente o STJ afasta isso, não é? Não há prova da existência aqui de má-fé. Agora, adquirir bem penhorado, aí não tem jeito mesmo, aí tá presumida a má-fé. Então, essa é uma primeira súmula. Existem outras súmulas também, e aqui eu poderia dizer aqui que tem uma súmula de 2000 a partir da própria lei de 2015, não é? 13.097, que fala da fraude à execução na alienação de bens e as formas de reconhecimento da boa-fé do terceiro que adquiriu o imóvel. Então, aqui é o RESP número 956.943. Então, a grande questão é essa que eu estou falando. Se é possível, então, se saber que o sujeito, que o terceiro adquirente agiu ou não de forma aí o terceiro tinha boa fé do adquirente. Então, a boa fé se presume se não há registro da penhora. Então, veja só, o STJ entendeu que não se presume, até prova em sentido contrário. O terceiro não precisa obter certidões de distribuidor. Olha que situação. E cabe ao credor prejudicado com a venda comprovar a má-fé, isto é, demonstrar que o terceiro tinha conhecimento do processo da aquisição do bem. Então, aqui teve essa discussão, isso aqui no RESP número 956.943,
943 do Paraná, e aí se entendeu essa questão de distribuidores, a certidão é positiva, o terceiro não precisa obter as certidões do distribuidor. Eu acho um pouco complicado aqui, tenho a impressão de que isso deve ter que ser revisto, porque hoje é mais do que comum as partes saberem que tem que retirar, tem que tirar as certidões imobiliárias, não é? Então, se a certidão dos distribuidores, se a certidão dos distribuidores der como positiva a existência do processo capaz de conduzir o devedor à insolvência, eu não vejo como essa solução de dizer que o terceiro adquirente não precisa obter as certidões do distribuidor, não é? Então, isso não afasta, quer dizer, a questão da fraude de execução, mas afasta a má-fé, não é? Então, essa ideia aqui de que se entendeu num recurso repetitivo que a boa-fé do adquirente se presume se não há registro da penhora, o terceiro não precisa obter certidões do distribuidor e cabe ao credor prejudicado com a venda comprovar a má-fé, isto é, demonstrar que o terceiro tinha conhecimento do processo quando da aquisição do bem. Vale dizer aqui que a existência, a simples existência de certidão positiva não teria o condão de provar a má-fé, né? Então, isso precisa ser levado em consideração. Ainda agora, já caminhando aqui, retornando para a desconsideração da personalidade jurídica, é preciso dizer que há um microsistema que inseriu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pode ser a desconsideração pleiteada na própria petição inicial, independentemente da fase do processo, pode ser um processo de conhecimento ou um processo de execução de título extrajudicial. Há, evidentemente, um ponto de virada muito importante, conceitual, que é a exigência de citação dos sujeitos cujo patrimônio se pretende afetar com o levantamento do véu da pessoa jurídica, os quais poderão exercer contraditório enquanto os atos de execução ficam suspensos. É importante também falar que pode haver a desconsideração da personalidade inversa, não é? Então, executar a pessoa física para atingir a jurídica, não só a jurídica para atingir a física, que é o mais comum, mas também nessas hipóteses em que a pessoa física contrai débitos e não tem nenhum patrimônio em seu nome, seu patrimônio está todo em participações em sociedades comerciais. Então, nesse caso, se procede à chamada desconsideração da personalidade jurídica inversa. Outra pergunta seria interessante se fazer é essa: quais são as consequências processuais que devem derivar da procedência de um incidente de desconsideração da personalidade jurídica? Ou seja, aqui houve a procedência. A consequência fundamental e direta é sujeitar o bem o terceiro à força da execução, atual ou potencial. E aí o seu patrimônio de quem estava por trás da personalidade jurídica, que foi desconsiderado, o sócio na modalidade direta ou a pessoa jurídica na modalidade inversa. Nesse sentido, amplia-se a responsabilidade patrimonial ao objeto da execução que está em curso ou por vir. Então, vejam que situação complexa. Então, existem várias situações complicadas aí em relação a esse tema. Então, por exemplo, o sujeito havia um processo de conhecimento, aí houve cessão de parte das cotas. Esse que saiu da sociedade antes mesmo da sentença, ele responde patrimonialmente pelo débito. Então, veja, eu posso atingir a responsabilidade patrimonial dele se a pessoa jurídica não tiver bens, sim. Não é? Então, esse é um dado muito, muito delicado aí, que precisa ser levado em consideração. Mas aqui se deu um grande passo no sentido de, pelo menos, se permitir a citação, porque antes era a penhora feita direta e o terceiro tinha que opor embargo de terceiro para alegar que havia adquirido o bem de boa-fé. Esse caso aqui já se refere aqui a uma outra situação, a de desconsideração da personalidade jurídica.
É importante lembrar que a desconsideração da personalidade jurídica tem sua regra geral no artigo 50 do Código Civil, e lá tem requisitos específicos. Primeiro, preciso ter confusão patrimonial, segundo, tem que ter desvio de finalidade. Se não tiver prova disso, não é possível a desconsideração da personalidade jurídica. Eu diria que tem até mais, não é? Que a desconsideração da personalidade jurídica exige que não haja patrimônio na pessoa jurídica para ter a desconsideração. Então, primeiro tem que fazer uma busca de bens em torno da pessoa jurídica. Não tem bens? Vamos lá para a desconsideração. A desconsideração, qual o fundamento da desconsideração? Houve confusão patrimonial? Houve mistura do patrimônio dos sócios com o patrimônio da sociedade? Então, isso tudo tem que ser levado em conta. Questão mais delicada ainda, e ainda em aberto na doutrina e nos tribunais, diz respeito à posição processual assumida por quem perdeu o incidente. Então, interessante. Ele continua sendo terceiro em relação ao processo principal ou passará a integrar o processo principal na qualidade de litisconsorte do devedor originário? Nesse caso, receberá o processo no estado em que se encontra, precluindo para ele as questões já decididas, ou poderá ressuscitar questões decididas, não lhe alcançando, inclusive, a autoridade da coisa julgada material. Vejam que são questões bem delicadas aí, né? Então, como é que nós poderíamos responder isso, né? É importante aqui lembrar o seguinte: ele continua sendo terceiro? Não. Se ele ingressou no processo, ele perde a condição de terceiro e passa a ser parte. Nessa situação, ele passa a ser litisconsorte, sim, do devedor originário. E, a meu ver, ele recebe o processo no estado em que se encontra, precluindo para ele as questões já decididas, a não ser que ele demonstre que o devedor originário foi assim, agiu com omissão clara, não é? Então, se ficar provado isso, evidentemente que ele poderá ressuscitar questões decididas para não lhe alcançar a eventual autoridade da coisa julgada material ou mesmo preclusões processuais. Então, pode haver essa volta, mas, em linhas gerais, não pode retornar ao estado anterior, assume o processo no estado em que se encontra, admitindo-se prova em sentido contrário, desde que tenha havido omissão suficientemente capaz de responsabilizar o executado originário, que deveria ter apresentado as defesas pertinentes. E é claro que o próprio terceiro que ingressa na execução poderá alegar, por exemplo, se a eventual construção recair sobre bem de família, alegar bem de família, não é? Alegar outras situações aí de defesa. Vamos ver agora o redirecionamento da execução fiscal tributária, que aí já é mais complicada, que também se submete à disciplina do incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Então, o que você pode falar para nós aí desse assunto, Lucas? Você que está lá na Procuradoria do Município, atuando em prol do credor municipal. Pois é, professor, é um tema muito polêmico, né? Para traçar mais ou menos um histórico, pelo menos ali da Vara de Execuções Fiscais aqui de São Paulo, no começo, em primeira instância, era uníssona a corrente lá entre os juízes da nossa Vara de Execuções Fiscais, segundo a qual se submeteria o pedido de redirecionamento ao incidente de desconsideração de personalidade jurídica, sem exceção. Mas, por uma tese da Procuradoria e também da AGU, só que entre os juízes federais, a gente conseguiu reverter um entendimento no Tribunal de Justiça. Então, no Tribunal de Justiça, todas as câmaras que julgavam as execuções fiscais municipais e estaduais, em agravo de instrumento, eles davam provimento para não submeter os pedidos de redirecionamento ao incidente de desconsideração. Então, bastava indicar na certidão da dívida ativa o nome do sócio.
Nem isso, viu, professor? Nem isso. Mesmo que não estivesse o sócio, o nome do sócio estampado ali na certidão de dívida ativa, ainda assim, um redirecionamento na hipótese de dissolução irregular, né, quando a gente tenta encontrar o devedor no endereço fiscal dele, né, no endereço cadastrado dele, não encontrado, ou se perceber que ele saiu do estabelecimento e não comunicou nada ao fisco, nessa hipótese, se presume a dissolução irregular e o redirecionamento, segundo o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, e agora também a gente está encontrando eco lá no Superior Tribunal de Justiça também, como a gente vai ver em alguns julgados, não precisa, por simples petição nos autos da execução fiscal, se conseguiria redirecionar aquela execução contra um sócio, né? Por presunção de dissolução irregular. Quer dizer, a dissolução irregular se aproximaria do desvio de finalidades? Sim, se aproximaria, mas sim, mas a questão seria fugir mesmo da desconsideração de personalidade jurídica, porque e é essa diferença que os julgados, pelo menos do STJ, têm feito, da responsabilidade subsidiária tributária, né, que seria uma responsabilidade pessoal do sócio. E tem uma previsão expressa no CTN, né, nos artigos 133, 134.3 e 135 do Código Tributário Nacional. Sim. E aí isso diferenciaria e tiraria a necessidade de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Outra questão, né, que a gente poderia pensar é a responsabilidade por dano ao meio ambiente, né, que é a responsabilidade objetiva, né, do proprietário. Será que precisaria ter desconsideração da personalidade jurídica? Penso que não. Já vai a responsabilidade imediata, né? Então, é interessante observar essas diferenças aí, porque em matéria tributária, em matéria de meio ambiente, existem regras específicas dispondo sobre a responsabilidade patrimonial. E tem todo um regime próprio. Tem um orientando meu, Eduardo Almeida, que defendeu aí uma dissertação sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então, eu recomendo a leitura, está no banco de teses e dissertações da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, onde ele faz uma análise dessas situações aí em que há responsabilidade patrimonial em decorrência da existência de pessoa jurídica. Então, essa distinção onde tem a necessidade de incidente e onde não há. Então, no RESP número 1.786.311, que dispõe sobre a responsabilidade em execução fiscal, o recurso a argumentos de ordem pragmática, com atenção às potenciais consequências provocadas pela obrigatoriedade e abertura de incidentes, as quais inviabilizariam o curso das execuções fiscais que já se encontra em estado crítico. Não é? O que mais demora, sem dúvida nenhuma, o que está mais pendente é a execução fiscal e execução contra a fazenda pública. São os mais problemáticos, as execuções mais problemáticas e que acabam aumentando esse acervo. Então, se fez uma decisão aí de ordem, veja, uma explicação de ordem prática, né? Porque, em tese, deveria ter que ser ter que ser instaurado o incidente. Não é? Mas, de qualquer maneira, tem o CTN, não é? Que tem toda uma disciplina própria, e aí vale até falar do enunciado 20 do Fórum Nacional de Execução Fiscal, né, Lucas? Sim, sim, professor. Nessa linha, né, na mesma linha do STJ, me parece que eles tiveram uma percepção de que, mesmo que o argumento jurídico não fosse suficiente, né, não fosse tão plausível, ou não encontrasse sustentação
na melhor doutrina, etc., porque é um tema muito polêmico mesmo. Mesmo assim, me parece que o argumento consequencialista de que o custo das execuções fiscais que já não está fluindo seria ainda mais penalizado, né? Encontraram essa saída, esse reforço com um argumento consequencialista. Sim. O artigo 135, não é, do CTN atribui uma responsabilidade patrimonial aqui em excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Não é? Então, ele diz que são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração da lei, contrato social ou estatutos. Quer dizer, dissolução irregular seria uma infração da lei. Então, teríamos aí a responsabilização patrimonial de terceiros, dos mandatários, prepostos empregados, até bem pesado aqui, né? Diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas de direito privado. Então, vejo que a questão aqui é mais complexa. Ele tem que demonstrar que agiu de boa fé, que não houve dissolução irregular, que, enfim, o negócio não deu certo. Tem toda uma questão aí delicada na área tributária, mas que essas alegações tendem a ficar afastadas, assim como nos casos de responsabilidade pelo Código de Defesa do Consumidor. E há um outro regime também, não é? Eu diria o seguinte, que tem alguns outros regimes. Nós só citamos aqui a responsabilidade do terceiro em matéria tributária, falamos em matéria ambiental, eu poderia falar em matéria de direito do consumidor e ainda falar em responsabilidade patrimonial, aí sim, desconsideração da personalidade jurídica na lei da concorrência. Também tem isso aí, né? Então, o tema é muito amplo, tem muitas repercussões aí, muitas divisões, e cada uma comporta uma análise peculiar da jurisprudência. Não é? Então, isso passa a ser bem complexo em relação à delimitação dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica. E é fato que isso, quanto mais houver a aplicação da desconsideração, hoje nós estamos vivendo uma crise da personalidade jurídica, e há gradativamente aí um aumento da responsabilidade por parte dos sócios de uma sociedade. É isso que a jurisprudência precisará, em algum momento, definir essa extensão e essas diferenças que aqui foram apenas mencionadas a título exemplificativo. Quero agradecer ao Lucas Lombardo de Lima pela participação, agradeço a todos os ouvintes, passo a palavra a ele para suas considerações. Professor, mais uma vez, é realmente um privilégio ter essa oportunidade. Muito, muito obrigado. Eu que agradeço, Lucas. Desejamos a todos, não é, Lucas, bons estudos, como sempre, não é? Desejando que todos aí se aprofundem nesses temas que são tão complexos. Muito obrigado.